Olá, jovem! Desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação, você já sabe. E hoje nós vamos falar sobre alguns desvios gramaticais. Empolgante! Saberes específicos ali da competência 1, que é domínio da modalidade formal escrita da língua portuguesa. Se você chegou aqui do nada, não conhece o canal, esse é o Redação Pública. Então, vamos falar sobre pontuação. Não tá entendendo nada do que tá acontecendo? Cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o canal Redação Pública. A redação para quem? Para você que vem da escola pública, para você que está afastado da prática de redação, ou mesmo para você que já entendeu que se entregar um pouquinho de energia, de prática para a sua redação, você vai alcançar boas notas, seja no Enem, na FUVEST, enfim, nesses processos seletivos aí. Por isso que eu já te convido a se inscrever aqui no canal, porque quando você se inscreve, você dá um recado para esse robozão que é o YouTube, para ele entender que esse canal pode ser relevante para outras pessoas, já que está sendo relevante para você, a ponto de você gostar das aulas, se inscrever, entendeu? Isso é um código, é uma coisinha, um esforcinho mínimo para você, mas que para o YouTube tem uma relevância importante e ajuda a gente aqui. E assim eu também te convido a colocar aqui nos comentários a tua redação. Sim, coloca a sua redação aqui nos comentários, porque eu vou corrigir publicamente, daí o nome, Redação Pública, e assim te ajudo, você é ajudado, outras pessoas também serão ajudadas, e assim a gente constrói essa comunidade aqui, beleza? É claro! Pronto, vamos direto ao assunto. O assunto é falar sobre erros de pontuação e erros de paralelismo sintático. Nesse caso, a pessoa escreveu assim, ó: tendo em vista que, vírgula, esses dados não são deletados, trazendo desconforto e riscos à saúde mental ou física de quem teve acesso. Primeiro que eu só vou destacar o equívoco que eu quero abordar nesse vídeo. Tem outros, você já deve estar percebendo, você é uma mente aí mais atenta, que já está praticando redação. Mas nesse caso a gente tem isso aqui, ó, que nós chamamos de locução conjuntiva. Por que locução conjuntiva? Porque ela está juntando mais de uma palavra, locução, está tendo uma função de conjunção, ou seja, ligar períodos para poder ter uma coesividade. Legal, a pessoa tentou usar uma locução conjuntiva, porém errou ao colocar uma vírgula onde ela não deveria estar. Por que não deveria estar? Porque essa vírgula está separando a locução conjuntiva da oração subordinada que ela está introduzindo. Ela está introduzindo, ó, esses dados não são deletados. Não são deletados aqui, né? O verbo ser ali, junto do advérbio de negação ali, ele vai formar essa oração. Essa oração, ela está precisando ter uma relação com tendo em vista que, com essa locução conjuntiva. Para tentar, então, traduzir o que eu estou dizendo, você tem que ter cuidado no uso da vírgula para que você não use apenas como uma pausa, porque a vírgula não significa pausa na escrita e muitas vezes esses erros acontecem por conta dessa interpretação. Eu tô passada, chocada. Tá? Vamos ver um outro exemplo mais adiante aqui, ó, onde a gente tem também um uso de vírgula que aparentemente a pessoa usa na pausa, na fala, no pensamento, etc., mas na hora da escrita acaba se transformando em desvio. A gente tem esse exemplo aqui, ó. É importante ressaltar que, vírgula, as escolhas dos conteúdos são feitas a partir de conteúdos que aparecem para os internautas. Ponto. Não. É importante ressaltar que essa vírgula aqui está sobrando. Se a pessoa tivesse introduzido algum aposto, alguma outra informação que coubesse entre vírgulas, e aí a gente tivesse aqui ainda uma outra vírgula fechando, ok, mas não é o caso. O que ele está querendo dizer, o que é importante ressaltar? Que as escolhas dos conteúdos são feitas a partir de conteúdos que aparecem para os internautas. Então, essa vírgula aqui está sobrando, não deveria estar aqui. Eu não sei se está começando a ficar mais explícito para você ao ler esses exemplos que são errados, exemplos esses que são tirados do manual de correção da redação do Enem, que estão publicamente no site do INEP. Se você tiver um pouquinho aí de esforço, você acha, eu posso colocar também aqui no link do vídeo. Nossa! Mas o que eu quero destacar para você é, tá percebendo como esses erros de vírgulas, eles para o corretor, ou nem para o corretor, porque isso não é uma questão pessoal, né? Para
a gramática para a competência 1, ele é visto como um erro muito básico e acaba tirando, obviamente, pontos ali na sua competência 1. Competência essa que tem ali uma pontuação máxima de 200 pontos, beleza? Vamos ver uns outros exemplos agora em que o erro acontece pela falta, na verdade, de vírgula. Mostrei 2 erros que aconteceram por conta de excesso e aqui agora eu vou mostrar um exemplo com a falta. Então essa pessoa escreveu aqui, ó, no contexto, nesse contexto podemos concluir que a internet utilizada sem consciência sobre os riscos pode limitar sobre aquilo que somos, vírgula, pensamos e gostamos, ponto. A mídia, com seu papel de trazer informações, deve tratar. A oração principal é: a mídia deve tratar sobre os perigos. Aí a pessoa escreveu uma informação a mais, que nós chamamos de aposto. Nesse caso, aposto explicativo. Por quê? Porque ele está dando uma característica, né, explicando o papel da mídia. Então, a mídia, com o seu papel de trazer informações, essa informação deveria estar entre vírgulas. O que faltou aqui, e detalhe, hein? Isso aqui é considerado 2 desvios, porque faltou uma vírgula antes e uma vírgula depois. Dessa forma, você já acaba alcançando o limite de erros que a competência 1 te permite. Você lembra disso? A competência 1 te permite 2 desvios e um erro de inadequação sintática, né? Uma inadequação sintática. Se você erra nesse tipo de construção, os 2 desvios possíveis, aí a partir disso, qualquer desvio a partir disso, você já não alcança 200 pontos na competência 1, você só alcança 160. Tá? Então, também no manual eles explicam as várias variáveis possíveis que fazem com que uma pessoa ainda se mantenha na competência 2, que na verdade é só uma variável, né? No máximo 2 desvios e uma inadequação sintática, mas qualquer outra variação disso que fuja dessa regra, desse limite, vamos dizer assim, já é descontado 40 pontos e isso vai de 40 em 40, não para cada erro, mas para cada nível. Isso é um detalhe mais aí da correção, não é o caso dessa aula agora. Uma coisa que é muito importante destacar para você é o seguinte: adjuntos adverbiais com 3 ou mais palavras, então, serão obrigatoriamente isolados, destacados pela vírgula. Como assim? Entretanto, vírgula, muitas vezes as informações a qual seguimos, vírgula, têm, na maioria das vezes, um algoritmo. Este, por sinal, reserva a que continua. Só que aqui entre o tem e um algoritmo, que é a oração aqui, né, que é principal, vamos dizer, a gente tem esse na maioria das vezes. Conte 1, 2, 3, 4 palavras. Quando tem 3 ou mais palavras, obrigatoriamente precisa ter a vírgula, no caso aqui, né, ter a vírgula entre o tem e o aqui, né, isolando essa expressão na maioria das vezes. Isso aqui é um adjunto adverbial, no caso aqui, adjunto adverbial de modo, né, se relacionando à frequência. Então, temos sempre essa necessidade. Agora, quando só tem até 3 palavras, isso se torna facultativo. O que é facultativo é aquilo que não é obrigatório. Então, a pessoa escreveu aqui, ó, a internet tem sido, errou aqui, né, com um acento, mas não é o caso agora, a internet tem sido o meio de comunicação mais usado nos dias de hoje, tendo em vista que, vírgula, algumas vezes, vírgula, ela nos atrapalha de forma que nos impede e nos aprisiona em alguns sites ou alguma rede social enquanto estamos tal. Primeiro que a pessoa está escrevendo em primeira pessoa, né? Então não pode. Você também que já é inscrito aqui no canal já me ouve falar em quase todos os vídeos. Você não pode escrever em primeira pessoa. Entendeu? O escrever menções à primeira pessoa, verbos conjugados na primeira pessoa, ainda que do plural, não é bom para a sua redação dissertativa argumentativa. Mas nesse caso aqui, só quero mostrar como que, se não tivesse a vírgula, aqui ó, tendo em vista que algumas vezes ela nos atrapalha, se não tivesse vírgula não seria considerado desvio, porque temos essa orientação de... Isso também vem de algumas gramáticas, né? A partir de 3 palavras, nesses
adjuntos adverbiais, locativos, né? Nessas coisas de locais, você tem aí, a partir de 3 palavras, uma recomendação de usar vírgula. Na correção do Enem é obrigatório, certo? E, obviamente, eu vou convidá-la agora a conhecer o canal Redação Pública, porque aqui é onde a gente está produzindo, né, essas aulas para tentar ajudar de maneira mais abrangente as pessoas. Então tem muitos vídeos aqui sobre produção textual, principalmente voltada para o Enem. E não posso deixar de fazer o convite para conhecer a página do meu método de ensino. Se você está entendendo mais ou menos como eu estou te explicando, aqui você vai ter um acesso a um método com mais de 60 aulas e aulas que ainda estão sendo gravadas e colocadas na plataforma. E nesse site você vai poder tirar todas as dúvidas, ver o preço, ver os bônus que você tem acesso, testar, ver como que é o podcast, tirar dúvidas. É uma compra totalmente segura. Então te convido a conhecer aqui. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá bom? Esse é um convite que eu faço aí para você conhecer o método Redação Pública. Vamos dar sequência com alguns outros equívocos de erro de pontuação, no caso, o uso de vírgula ou a falta do uso de vírgula, mas que ainda assim não está relacionado com o quê? Com aquele erro lá da inadequação sintática, seja da justaposição ou do truncamento. Nesse caso, a pessoa errou porque não usou a vírgula para enumerar. Vamos lembrar que uma das funções da vírgula é enumerar, separar aquilo que você está elencando, está dizendo, né, dizendo mais de um elemento. Então, por exemplo, aqui, todos os dias, milhares de pessoas acessam a internet em busca de informações, lazer, comunicação ou interação. Tá vendo que entre informações e lazer deveria ter uma vírgula aqui? E entre lazer e comunicação, outra vírgula. Por quê? Porque está enumerando, é o que a gente fala, né? É o termo técnico para esse tipo de uso de vírgula. Então as pessoas às vezes usam vírgula para fazer uma pausa, porque fez a pausa no pensamento, na construção da fala, e aí na hora de fazer a escrita, replica essa pausa como forma de vírgula, e isso é um erro, não existe isso. A vírgula é para separar, como nesse caso, é para isolar, é para destacar, é para explicar, enfim, a vírgula tem outras funções e não a de fazer uma pausa na fala. Toda vez que você ver um vídeo aqui que eu estiver abordando vírgula, eu vou destacar esse conceito. E aí a gente tem aqui um exemplo só para entendermos como que alguns equívocos não serão considerados desvios. Nesse caso, aplicativos, sejam de vídeos, músicas ou redes sociais, a partir do rastreamento de dados, criam uma lista de relevância individuais e os conteúdos são apresentados a partir dela. O que está acontecendo aqui? A gramática normativa pede o seguinte: quando você tem uma troca de sujeito ou você vai apresentar outro sujeito dentro de um mesmo período, você precisa separar com vírgula, usando a conjunção e. Nesse caso, aplicativos, sejam de vídeos, música ou redes sociais, a partir do rastreamento de dados, criam. Quem é que criam? Os aplicativos. Então esse aqui é um sujeito que tem um verbo aqui, criar. Uma lista de relevância individual. E os conteúdos são apresentados. Aqui, ó, outra coisa está fazendo papel de sujeito. Que é essa outra coisa? Os conteúdos que são apresentados. Então aqui, pela norma gramatical, né, pela gramática normativa, a gente tem de usar uma vírgula aqui. Só que na correção do Enem isso não está sendo mais cobrado como desvio. Só que na tua produção textual, da tua vida acadêmica, seja lá o que você for seguir, você precisa ter essa regra. Dentro de um mesmo período, você vai apresentar um outro sujeito, esse sujeito precisa estar depois de uma vírgula. Principalmente quando você está usando a conjunção e. Essa é uma das dúvidas. Quando que eu uso vírgula na frente da conjunção e? Você usa a vírgula na frente da conjunção e quando você vai apresentar um novo sujeito dentro do mesmo período, tá certo?
Tá me acompanhando, jovem? Tá me acompanhando? Se estiver me acompanhando, obviamente eu vou te convidar a se inscrever no canal, porque aquela sua inscriçãozinha básica vai ajudar muito aqui. Estamos chegando ao final dessa aula de hoje e o que eu quero destacar é o seguinte, o uso de pontuação também, né, as aspas e o parêntese, tudo isso é visto como pontuação, tá? Então, a internet é o melhor lugar quando a pessoa usa aspas para poder dar uma destacada na palavra de uma forma, às vezes, de ironia. Então, também você não vai ser penalizado, tá bom? Então, fique em paz que esse tipo de uso não será penalizado. Por exemplo, a pessoa quis dar uma ideia de melhorando aqui, só que esse melhorando com uma certa ironia, indicando uma ironia. Não será avaliado como desvio. O que será avaliado como desvio? Quando a pessoa não fechar, então, né, ó, abriu aqui, ó, as aspas, colocou uma citação e onde deveria fechar a citação não fechou. Então isso aqui será considerado como um desvio. Abriu aspas, escreveu a citação e esqueceu de fechar. Isso é considerado desvio. E um último exemplo que eu quero destacar, que às vezes acontece também, é o seguinte, quando a pessoa está escrevendo a redação, aí escreve com ortografia errada, percebe e coloca entre aspas essa palavra de ortografia errada e deixa aquela ortografia. Isso é considerado desvio. Se você percebeu que está com a ortografia errada e a tua intenção não era mostrar aquilo, seja como um exemplo de fala, eu não sei. O que eu quero destacar é, errou, risca a palavra, acabou, pode até colocar entre parênteses, isso não é obrigatório, mas é obrigatório. Rasura, não precisa rabiscar, passa um risco ou dois em cima da palavra e escreve na sequência a palavra que seria correta. Isso não é considerado desvio, o corretor vai ler e vai entender. Agora, quando você coloca entre aspas para poder tentar dar uma disfarçada num equívoco, o corretor está treinado para considerar equívoco e esses equívocos acabam tirando pontos da sua redação, beleza? E a gente vai chegando ao final dessa aula, te convido a conhecer outros vídeos aqui do canal, vou deixá-los aqui para você poder assistir. Agradeço pela sua atenção e até breve.